Boa noite, igreja. Alegria estarmos aqui na presença do nosso Senhor. Agora nossas crianças terão um momento onde elas aprenderão também a respeito do nosso Deus, meditarão na palavra do nosso Deus. Então quero convidar as crianças de 0 a 10 anos para o 20 meninos e meninas. Queridos irmãos, nessa noite tão especial onde a UPA está aqui, adolescentes da igreja, conduzindo esse culto de louvor ao nosso Deus, nós pensamos um pouco a respeito de consagrar a nossa vida, pensamos um pouco a respeito de viver uma vida que de fato agrade, glorifique, exalte o nome do nosso Senhor. E a UPA nesse ano, nossos points, que é o encontro às sextas-feiras, nós estamos meditando, refletindo a respeito do seguinte tema: peregrinos. Somos peregrinos nessa terra. E nessa noite não será diferente com a igreja. Nós vamos meditar com a igreja também a respeito desse tema. Tem sido tão importante para todos nós nesse ano. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 21. 1 Pedro, seu primeiro capítulo, do versículo 17 até o versículo 21. Antes da leitura, trago para a igreja uma poesia que eu encontrei, uma poesia que até então o autor é desconhecido, mas ele basicamente diz assim: eu, a pergunta, ele, a resposta. Eu, tão fraco, ele, a força. Eu em trevas, ele, a luz. Eu em pecado, ele, o perdão. Eu, a luta, ele, a vitória. Eu, o inverno, ele, o sol. Eu doente, ele, o milagre. Eu, a pausa, ele, a sinfonia. Eu, o grão de trigo, ele, o pão. Eu, a procura, ele, o endereço. Eu, o peregrino, ele, o caminho. E é sobre essa peregrinação e sobre esse caminho com C maiúsculo que vamos meditar à luz do texto de 1 Pedro, do versículo 17 ao versículo 21 do seu primeiro capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras, as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos. Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Fechemos os olhos, oremos mais uma vez. Pai, tua palavra é poderosa e ela foi lida. Que nessa meditação, Pai, o Senhor fale os nossos corações. Que o Senhor nos converta a Ti. Que haja confrontação, que haja consolo, e assim Teu Santo Espírito possa nos dirigir nesse momento. Em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Pedro escreveu essa carta, essa epístola, à igreja forasteira. Ele escreveu a uma igreja peregrina,
a uma igreja estrangeira. No versículo 1 do capítulo 1 dessa epístola, nós encontramos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Pedro escreve uma igreja que era forasteira, que era peregrina, que estava espalhada por todo o mundo da época. A igreja estava na dispersão, isto é, em inúmeras cidades, vilas, vilarejos, de leste a oeste, de norte a sul, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Betínia, a igreja estava espalhada. E a situação da igreja era uma situação delicada, porque a igreja vivia no contexto de hostilidade à fé. O mundo daquela época era hostil à fé. Não mudou muito. A hostilidade era tão grande que Pedro alerta a respeito de tristezas. Aquele povo vivia circunstâncias onde eles eram alcançados por tristezas. No versículo 6 do primeiro capítulo diz, contristados por várias provações. Aquele povo também, por diversas vezes, sofria uma guerra interna, vivia uma guerra interna, porque no capítulo 2, versículo 11, Pedro fala a respeito de paixões carnais, que fazem guerra na alma de cada um deles. Aquela igreja enfrentava a difamação. Segundo Pedro, no capítulo 2, do versículo 12, capítulo 3, versículo 17, ele fala de gentios que falavam mal dos fiéis, como se eles fossem, então, malfeitores. Fala também de guerras externas. No capítulo 4, versículo 12, até o versículo 19, Pedro alerta a respeito do fogo que ardia no meio deles. Isto era, a provação, o sofrimento. E o objetivo dessa mensagem de Pedro era estimular os cristãos a viverem firmados na graça de Deus, estimular os peregrinos a firmarem-se no Senhor e não esmorecer. E aqui, Pedro, no texto específico que foi lido nessa noite, ensina a respeito da posição, do desafio e do saber, todos indispensáveis ao peregrino. Pedro ensina a respeito da posição, do desafio e do saber, todos indispensáveis ao peregrino. Primeiro, o que Pedro ensina a respeito dessa posição? O peregrino é posicionado. Como assim? Versículo 17 afirma, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. A lógica de Pedro é fácil de ser percebida. Ele está dizendo, ora, se vocês oram, clamam, intercedem, pedem a Deus e se referem a Ele, se voltam para Ele como Pai, obviamente, vocês se veem como filhos. Pedro, por um instante, mostra para aqueles peregrinos qual a posição deles em relação a Deus Pai. Vocês são filhos. O peregrino é um filho. O peregrino não é um órfão, mas alguém que tem um lar, alguém que tem um nome, alguém que tem uma herança, alguém que tem novas vestes, alguém que tem um lugar à mesa. O peregrino caminha, mas ele pertence a alguém, a um Senhor. E essa figura do Pai é tão forte, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que o povo sempre foi alertado a respeito de sua posição de filho diante de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 89, versículo 26, lá em Jeremias 3, versículo 19, Malaquias 1, versículo 6, textos ali que afirmavam para o povo de Israel que Deus era o Pai, eles, filhos. No Novo Testamento não mudou o cenário. Na verdade, esse conceito da paternidade de Deus foi reforçado. Jesus nos ensina a clamar a Deus como Pai, Pai nosso que estás nos céus. Paulo também nos ensina a clamarmos pelo poder do Espírito, Abba, Pai.
O amor divino, esse amor que nos alcançou, conforme 1 João 3, versículo 1, diz que nós somos filhos. Vede como é grande o amor de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos desse Deus. Ora, se invocais como Pai, aqui Pedro está nos chamando a atenção para a nossa posição. Somos peregrinos, sim, mas nossa posição diante de Deus é uma posição de filhos, sendo Ele nosso Pai. E todo aquele que é peregrino precisa lembrar-se sempre disso. Deus é Pai. Deus é Pai, mas não é um Pai qualquer. Deus é Pai, e o próprio Pedro traz outra característica dessa paternidade divina. Porque o mesmo verso continua dizendo que Ele, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um. O termo julga faz alusão àquele conceito que tanto o Antigo como o Novo Testamento faz de Deus. Ele é um Deus juiz, é um Deus justo. Em outras palavras, nós temos um Pai juiz, um juiz Pai. E Deus, como juiz, julgará todos os povos com equidade. Deus, que é o justo juiz, não faz acepção de pessoas. Deus, como justo juiz, julgará cada um segundo suas obras. Deus, como justo juiz, é imparcial, verdadeiro, reto e santo. Se Deus deixasse de exercer a sua justiça, Ele violaria a sua santidade. A paternidade de Deus jamais suplantará o seu juízo. Ele é Pai e juiz, Ele é juiz e Pai, o qual não tem por inocente o culpado. Sendo assim, os eleitos precisam lembrar sempre, eu caminho, eu peregrino, a jornada é longa, e eu tenho um Pai por mim. E como Pai, Deus é aquele que nos dá aquilo que precisamos. Como Pai, Deus dá a provisão, sustento, a força, tudo aquilo que é necessário para o filho chegar na casa. Como juiz, Ele julga, Ele observa, Ele analisa a forma como procedemos na peregrinação. E isso nos leva ao segundo ponto. O peregrino é desafiado. O mesmo versículo, na parte B, diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O termo aqui, peregrino, faz alusão a uma pessoa que se encontra por um pouco de tempo em um determinado local, ou a alguém que está de passagem por um território, sem a intenção de residir permanentemente ali. Esse mesmo termo, ele carrega duas ideias fortes e importantes para nós nessa noite. A ideia da temporalidade e a ideia da identidade. Quando Pedro usa o termo aqui, peregrinos, peregrinação, na verdade, a ideia temporal por detrás dessa palavra implica que nós não viveremos eternamente aqui. Nós somos passageiros nesse mundo. Nós não podemos ser tomados por uma visão equivocada de que somos eternos, no sentido de fixar nossas raízes aqui e achar que esse mundo não vai passar. Achar que nossas construções não passarão. Achar que nossas glórias, nossos louvores não passarão, porque tudo isso passará. Esse mundo passará. Nosso currículo passará. Nossa ciência passará. Nossa sabedoria humana passará. Ideologias passarão. Reinos cairão. O peregrino precisa entender que tudo isso é temporário, no sentido de observarmos a vida debaixo do sol.
E a ideia de identidade é que, ao mesmo tempo que reforça a ideia de que tudo é passageiro, implica também que o cristão não pertence a essa realidade, não pertence a esse século. A sua identidade foi forjada, está sendo forjada segundo o caráter de um cidadão do céu. Nós não somos deste mundo, nós pertencemos então à pátria celestial. Esse termo, usado por Pedro, que representa então essa pessoa peregrina, ele é pouco utilizado nas Escrituras. Nós encontramos esse termo em apenas mais 2 versículos. O próprio Pedro usa no capítulo 2, versículo 1, onde ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma. E esse termo também é encontrado ali em Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, quando se diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Meus queridos, somos peregrinos neste mundo. O tempo da nossa peregrinação é curto, passageiro, efêmero. Certamente não demoraremos aqui. E durante a nossa peregrinação, precisamos nos portar com temor. Precisamos nos portar com temor. Pedro faz um apelo aos nossos corações. O Espírito Santo do Senhor faz um apelo aos nossos corações. Nós, como peregrinos, devemos nos portar com temor aqui em nossa caminhada. O que é temor? Temor é uma postura de reverência, de respeito diante do Deus soberano. Não se trata de um medo doentio, uma fobia, mas de uma postura sóbria, submissa e amável. E como não temer? Como não temer aquele que criou e sustenta e governa céus e terra? Como não temer aquele que é denominado pelas Escrituras de o incomparável? Como não temer aquele que os santos, que os anjos, que os querubins e serafins declaram: Santo, Santo, Santo? Como não temer aquele que é adorado por toda a criação? Como não temer e tremer diante daquele que é justo em todas as suas obras? Como não temer? Um teólogo, Eno Miller, disse, abre aspas, a simples intuição de chegar um dia a estar na presença de alguém que julgará a nossa vida com critérios de justiça e do qual nenhum só dos nossos atos passa despercebido, é certamente motivo de justificado temor. Fecha aspas. O dia do juízo, conforme a descrição bíblica, descreve o terror daqueles que serão levados à presença do justo juiz, conforme encontramos em Apocalipse. Como não temer a um Deus que é Pai, justo, poderoso, santo? Como não temer? O temor na prática é enfatizado nas Escrituras Sagradas, de capa a capa. E quando nós nos deparamos com os poéticos, de forma específica, Provérbios, o temor nos salta aos olhos. Por exemplo, no Salmo 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Provérbios 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço.
Provérbios também, capítulo 14, versículo 26 diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Alguns homens foram movidos pelo temor, os quais nós podemos destacar, por exemplo, José. Ele decidiu fugir da imoralidade sexual, porque ele temia a Deus. Daniel, ele se absteve ali da mesa do rei, por temer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego opuseram-se à idolatria. O que todos eles têm em comum? Todos eles foram peregrinos. Estavam em terra estrangeira. E eles viveram a vida de temor. Enquanto caminhamos, enquanto estamos em nossa jornada, devemos portar com temor. O peregrino, ele precisa entender qual a sua posição diante de Deus. O peregrino precisa entender qual é o seu grande desafio. Viver com temor. E por fim, o peregrino precisa saber de algo, alimentar-se desse conhecimento e jamais se apartar desse conhecimento. Esse conhecimento está descrito aí no finalzinho dos versos, do verso 17 até o 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Aí diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O peregrino, ele, enquanto caminha, deve saber: fui resgatado do meu fútil procedimento. A vida vazia, a vida leviana, inútil e vã que eu tinha antes, essa não dá mais para viver. Eu fui resgatado. O que o Senhor requer de mim é um novo proceder, é um novo estilo de vida que agrada o nome dEle. O peregrino, ele é sabedor. Eu fui resgatado por um sangue, precioso sangue. Não foi por ouro ou prata, não foi por nada que esse mundo aplica valor monetário, mas foi pelo precioso sangue. Sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos um Cristo que foi sacrificado, que se sacrificou, sendo Ele perfeito, imaculado, não cometeu pecado algum. Dolo algum se achou em sua boca, cordeiro imolado, como nas palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sim, nós somos resgatados, comprados, vivemos hoje uma novidade de vida, porque o Cordeiro foi imolado por nós. Nós somos resgatados por Cristo. Cristo o eterno. Cristo aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo. Cristo encarnado, porém manifestado no fim dos tempos. Cristo, o autor da nossa fé, o qual, por amor de nós, por meio dele, nós temos fé em Deus. Cristo, aquele que é o ressurreto, o qual ressuscitou dentre os mortos. Cristo, aquele que é glorificado, está sentado à direita de Deus o Pai. Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Nós somos resgatados do nosso fútil procedimento. Nós somos resgatados pelo precioso sangue. Nós somos resgatados por Cristo, o nosso Senhor. O peregrino, enquanto caminha, precisa saber e alimentar-se desse conhecimento. Eu estou aqui, não por uma posição que eu conquistei. Eu estou aqui, não em destino ao céu, porque eu me garanto isso, não. Mas porque o sangue de Cristo Jesus nos dá o direito e o privilégio de vivermos eternamente na presença de Deus, o Pai.
é por Ele, é por meio dEle. A cada passo que damos rumo a Canaã celestial, é por Ele, é por meio dEle, é pelo sangue dEle. Cada passo dado é pela misericórdia e graça dEle. O peregrino deve alimentar-se sempre desse precioso conhecimento. Jesse Koss foi conhecido por viajar o mundo em seu Fusca 1978, com o seu companheiro, um cachorro. Ele tinha mais de 400 mil pessoas, tanto no Brasil como pelo mundo afora, que o acompanhavam nas redes sociais. E recentemente, no dia 23 de maio de 2022, aos 29 anos, ele morreu em um acidente de trânsito ali nos Estados Unidos. A viagem rumava o Alasca. Fazia parte de um grande projeto dele, o qual ele denominou, abre aspas, devo ficar ou devo ir? Fecha aspas. Frase inspirada na letra de uma música da banda The Clash. Aconteceu que ele morreu e foi uma tragédia. Contudo, a história de sua vida nos faz lembrar que nosso tempo aqui é passageiro. Nosso tempo aqui é passageiro. Somos peregrinos. Contudo, no nosso projeto de caminhar, em nossa jornada, não cabe a dúvida. Cabe apenas a afirmação: devo ir. Nunca o questionamento: devo ficar? Mas sim a afirmação: devo ir. Devo ir, mesmo que passando pelos desertos, pelos vales, pelas cidades. Devo ir, mesmo quando ferido, provado, necessitado, afligido, maltratado. Devo ir e obter um bom testemunho por causa da minha fé em Jesus. Devo ir, porque estou no mundo, mas não sou deste mundo. Devo ir, porque o Pai me espera. O Pai nos espera. A mesa está posta. Os quartos foram preparados. Somos peregrinos. Nossa casa é o céu.